Poeta Voador não era um livro para este evento. Eu estou fazendo o lançamento aqui provisoriamente da Transrevirada Cultural, entre hoje e amanhã. Começou às 14h de sexta-feira, hoje, e vai até às 14h da manhã, sábado. Sempre até, tem uma série de eventos que acontecem de madrugada. Eu tenho fechado uma antologia poética, que são 1582 páginas. Vou estar fechado. Escrevi 2 longos textos introdutórios, primeiro falando da forma poética que eu passei a adotar. Juntei um outro texto que foi o texto introdutório do livro que marca o meu retorno à poesia, publicando poesia, porque escrevi, eu sempre escrevi, que é o Sem Treliça, Poesia e Neologismo. Eu adotei a forma poética que eu criei para mim mesmo. Não é uma coisa original, porque o Dante Alighieri, na parte do inferno, ele usa essas estrofes de 3 versos, mas são estrofes, às vezes com 11 sílabas, às vezes com 13, às vezes com 14, mesmo no italiano antigo, ela não é uma coisa regular. Porque, ministrando uma disciplina chamada Estética e Comunicação para os alunos de publicidade, eu sempre faço a provocação. Publicidade é alguma coisa que todo mundo tem que entender. Não existe publicidade, eu não entendi esse anúncio. E a publicidade se expressa basicamente em cinema, em filme publicitário. E não pode haver, de modo algum, equívoco. E o que é mais fantástico nisso, isso eu falando na aula, é que a publicidade te conta qualquer coisa em 30 segundos. E em 30 segundos todo mundo entende. E mais grave ainda, todo mundo tem que gostar. Pode não querer comprar, desculpa o termo que eu vou usar, querer comprar o bagulho depois, mas tem que gostar do filme que está sendo exibido. Existe um quê de entretenimento nisso, mas são 30 segundos. Então, por causa exatamente de anos falando isso, surgiram aqui experiências literárias de contos de 30 segundos. E eu descobri que eu não escrevia conto em 30 segundos. Eu só consegui escrever em 1 minuto. Conto. Temos uma coletânea de contos com alunos. Pois, a partir de uma determinada época, o Emerson Nascimento começou a colaborar com a disciplina. E eu continuei fazendo experiências literárias. O meu gosto pela poesia é uma coisa muito antiga. Eu deveria ter de 10 para 11 anos, numa época em que a estrutura educacional era diferente. Tinha um curso primário de 5 anos, mas onde se poderia sair já no 4º ano, com um exame para o curso ginasial, que seria hoje o fundamental número 1, não é isso? E aí, aliás, fundamental 2, e aí fazia um exame de admissão ao ginásio e ia para a primeira série do ginásio, que seria hoje o que? 5ª série. E o meu pai, que era um fotógrafo, era um homem preocupado com a educação dos filhos, me policiava muito. Primeiro ele me alfabetizou antes de eu entrar na escola. E quando eu entrei na escola, eu entrei sabendo ler, escrever, fazer as 4 operações aos 7 anos. Tudo graças a ele. Ele um dia entrou numa papelaria, comprou 2 cadernos, um quadriculado para eu copiar números e depois fazer contas, e um outro para eu escrever letras. E eu escrevia tudo, escrevia de qualquer jeito, mas escrevia. Quando eu estou no 1º ano, por saber, já ter essa base,
O meu boletim era um colosso, era tudo 100, 100, 100, 100, a ponto de no dia da entrega dos boletins da escola, a dona Margarida Gayer, que era proprietária da ilustre Escola Primária Visconde de Mauá, que já tinha sido a mestra inclusive de um senador da República, doutor Mariano Beck, pelo PSD do Rio Grande do Sul, isso lá no fundo do Rio Grande do Sul. Ela fez um discurso altamente elogioso a esse aluno exemplar que tinha tirado 10 em tudo. Mas nem meu pai percebeu. Eu tinha tirado 10 em tudo porque aquele conteúdo que eu fui lá para aprender, ser alfabetizado, eu já levei de casa, então eu sabia. E no segundo ano, todo mundo pensou que agora tudo vai funcionar no automático com essa criança. Só que aconteceu um episódio de origem literária na minha vida que espatifou a rosca do parafuso. Veio um grupo de teatro amador da Estrada de Ferro no Rio Grande do Sul, a Aviação Férrea do Rio Grande do Sul, hoje extinta, e levaram a cena no cinema local uma comédia do Procópio Ferreira. E eu assisti a todos os ensaios no mês de julho, nas férias de julho, que eu já não dava muito bem na escola, e meu pai não tinha percebido isso. Quando assisti o espetáculo, me apaixonei por teatro ali, e naquele momento, quando eu volto para a aula, a minha vida foi um verdadeiro fracasso. E o meu pai teve que, pela primeira vez, colocar uma professora particular para eu fazer a recuperação e não perder o ano. E assim eu fui ruim no segundo ano, no terceiro e cheguei ao quarto, com uma letra que era pior que letra de médico. Era uma coisa insuportável. Como na minha família existe muito essa coisa de guardar coisa e não pôr nada fora, tem quantidade de caderno, de escrito, de coisa, que eu, às vezes, eu próprio, à beirada dos 70 anos, me espanto muito com essas coisas que foram guardadas a meu respeito. Então, meu pai contrata uma professora, que já era professora do ginásio, porque eu era muito ruim em português, era péssimo, para melhorar e eu poder fazer o exame de admissão, porque para o meu pai era uma vergonha eu fazer o pintor. Que era o amor. E se eu tivesse que eu hoje dar um conselho para um pai, naquela época eu diria, não deixe de fazer o que não estava repetindo nada. E aí eu fui lá e eu não focava. Foi o ano em que a Varig inaugura uma linha com um DC-3 entre Porto Alegre e Uruguaiana, com 2 escalas, uma em Santa Maria e outra em Tupanciretã. E eu ficava na aula de português com a professora Merotila Bastos, fazendo o que ela mandava, escrevendo, lendo, e esperando a hora de ouvir o ronco do DC-3 que chegava de volta de Uruguaiana em Tupanciretã, indo a Porto Alegre, porque era a hora que terminava a aula. Então eu ficava ali, e ela estava desesperada, até que ela não aguentou, eu lia gaguejando, não. Um dia ela pegou um livro e abriu na minha frente, e tinha um soneto do Raimundo Correia, As Pombas. Vai-se a primeira pomba e outra mais outra despertada. Era um soneto no qual o Raimundo Correia, ele faz uma analogia da própria vida. Isso é como a juventude que você perde. Mas eu não estava focado no sentido poético. O que me apaixonou naquele texto foi a forma como ele era escrito, a métrica e uma coisa que foi determinante para uma mudança de vida, a rima. Eu achei, aos 10 anos, palavras com o mesmo som, dentro de uma mesma cadência, uma coisa incomparável. E nesse momento eu descobri a poesia. Bom, eu fiz a admissão, fui até regularmente bem, fiz o ginásio todo. Num determinado momento eu, depois da segunda série, eu manifestei uma profunda
vocação religiosa, sabe? Eu me senti compelido a servir Nosso Senhor Jesus Cristo, e assim eu achei que eu tinha nascido para ser um religioso, um padre, um monge, qualquer coisa. Não era nada outra coisa a não ser fugir das zangas do pai, que passou a me vigiar muito de perto por causa dessa fase pregressa. E aí eu ia à missa, convivia com a família católica, e aí de um dia descobri que tinha um seminário onde os meninos iam estudar para padre, e eu também quis ser. Porque se eu vou para o internato, eu saio fora do alcance da mão desse carrasco, que era meu pai. E assim foi, eu fui para o seminário. No seminário, era assim, era uma região de italianos no Rio Grande do Sul. O lugar chamava São José do Ivorá. Fica entre Santa Maria e Cachoeira do Sul. E lá tinha uma quantidade enorme de crianças, tudo garoto, dormia no mesmo dormitório com mais 20 e poucos meninos, onde dormia um cujo nome era Hélio Adelar Rupert, que é o arcebispo de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Então, uma turma que deu vários padres, deu alguns bispos, esse arcebispo, e também deu, por acaso, um dia eu localizei na fotografia um almirante. Um almirante, uma coisa assim. Se eu fui um ponto fora da curva, esse almirante foi o outro ponto muito mais fora do papel, entendeu? Que dentro de um seminário católico que vira almirante da Marinha do Brasil, né? E aí eu enjoei do seminário. Enjoei do seminário, e o motivo de enjoar do seminário foi que, numas férias, eu encontrei uma menina loirinha, de olho azul, bonitinha. Eu tinha aí 13, 14 anos, e eu me apaixonei por ela da janela do ônibus, chegando em casa. Né? Me apaixonei pela moça, pela menina, né? E aí eu tive que fazer uma revisão espiritual na minha vocação religiosa, porque, sendo padre, eu jamais poderia cultivar esse afeto por uma mulher, né? Que ainda que naquele momento fosse uma menina e tal. E aí eu vou sair do seminário, sabe? Eu acho que eu não nasci para ser padre. E a mãe muito pregadíssima. E a mãe, muito contrariada, foi me retirar do seminário. E ela foi engraçado do padre da cidade, que tinha como troféu, que é um lugar de fazendeiro, onde tem um menino que, coisa rara, que está estudando para padre. De repente esse menino não está mais, e para ele era motivo de vergonha. Então ele foi falar com meu pai, para não deixar eu sair do seminário. E meu pai falou: eu não proibi ele de entrar, não vou proibir ele de sair. E eu então saí. O interessante foi que nunca mais vi aquela menina, que eu tinha, que foi a razão da minha quebra da minha fé religiosa, né? E continuei fazendo poesia. Aí eu chegava da escola, um pouco antes de eu ir para o segundo grau, um ano antes, eu chegava da escola e meu pai, costume de gaúcho, como um chimarrão e tal, estava em casa tomando mate, os amigos dele, e aí ele me chamava e falava assim: aquela que você escreveu sobre Nossa Senhora da Redenção, e eu lá declamava, e todo mundo achava aquilo muito bonito. Mas aí, saindo do seminário, continuando escrevendo poesia sobre Nossa Senhora, ele interrompeu uma na metade: escuta aqui, guri, tu não acha que já está na hora de acabar com as graças e cair nas cachaças? E foi aí que eu comecei a mudar o estilo de escrever. E fui para Porto Alegre fazer científico, que é o segundo grau, e aí fiz o vestibular, fui para a faculdade. E no primeiro ano de faculdade, tinha uma série de moças, meninas, bonitas, de outros lugares do Rio Grande do Sul. Eu era meio bicho do mato, porque eu era da menor cidade que tinha lá, e estava naquele complexo ali. E aí chegou um fim de semana, alguém falou assim: vamos jogar boliche hoje em Petrópolis. Petrópolis é um bairro que era, na época, um bairro chique, em Porto Alegre. Tu vais também? Ah, vou. A Judite vai? Vai. Ah, então eu vou também. E aí entrei no carro, num Gordini, com um outro colega que era proprietário da porcaria do carro, e fomos para o tal do boliche. Aquele grupo de 14 jovens,
8 rapazes e 6 moças. Quer dizer, aí já está sobrando 2, né? Aí, estamos lá, aquela coisa toda, e eu fui ficando de fora enquanto sorteava as paredes para jogar, as duplas, e aí fiquei para a segunda rodada. Então ficamos lá tomando um chopinho com batata frita na mesa, e eu dei um jeito de... E essa Judite estava na mesa junto, né? E eu dei um jeito de puxar o assunto para Érico Veríssimo, e aí dei uma escorregada para os poetas locais de Mário Quintana, claro, né? Vinícius de Moraes, que naquele auge era 1966, 67, era o auge da bossa nova, as músicas, as poesias musicadas do Vinícius de Moraes. Ah, sim, claro, e todas elas se entusiasmaram. Eu gosto muito de poesia. Ah, eu também gosto. Ah, então, inclusive, eu tenho uma aqui, sabe? Olha aqui, ó. E comecei a ler eu tinha feito um soneto. Comecei a ler o soneto. E quando eu estava lendo, eu dei uma rabiada de olho aqui, justamente naquela moça que eu tenho interesse, que chamava Judite. A cara de nojo que ela estava fazendo era que eu digo assim, não, mas não está terminado ainda, outra hora eu e pensei ali naquele momento em encerrar a minha carreira poética, entendeu? Acabou aqui, não vou mais fazer nada. Bom, eu ainda escreveria para frente alguma coisa que eu reuni num livro chamado Vênus de Mel, depois um outro livrinho chamado Chiclete e Chocolate, isso tudo ainda no tempo que eu chamava Tupã. Entro na ECA, fui a colega do Kardec, falecido Kardec Pinto Valada, que era um senhor já, professor de jornalismo, mas eu fui meio colega e meio aluno dele, porque ele terminou antes. E ele tinha uma editora chamada Expert, que foi quem fez o meu primeiro livro acadêmico, que é Mercado da Música, Disco e Alienação. E aí ele soube um dia que eu escrevia poesia, quis ver, por que você não publica e tal, e publiquei com ele. Ele bancou os 2 livros meus, que eram reedições. E eu continuei escrevendo, mas sempre com aquele medo, a Judite vai fazer cara de nojo. Virou um trauma. Aliás, eu vou fazer um parêntese aqui para contar para vocês a história seguinte. Isso daí aconteceu há 50 anos, há 51 anos, essa história com a Judite, da Judite, ler essa poesia. E eu, 37 anos depois de ter saído de Porto Alegre, volto lá, de ter ido a Porto Alegre a última vez, volto lá, e um colega meu, que foi colega de CPOR, no curso de cavalaria, arquiteto lá em Porto Alegre, falou assim, eu vou reunir em casa uma par de gente esse fim de semana, que é meu aniversário de 65, e tu vai estar aí? Eu digo, vou estar aí. Ah, vai para lá também, me deu o endereço, eu fui. Aí cheguei lá e de cara, todo mundo diferente, não conheci ninguém, entendeu? Evidente que tem mais ninguém me conheceu, porque todo mundo começava a me chamar de Victor. Eu não me chamava Victor, meu nome era Tupã Gomes Corrêa. E aí vem o chato lá e começa, você lembra do Tupã? O Tupã tal, nosso colega da faculdade, que foi para São Paulo, foi no secretário, é tu, e de repente, pã, nós estudamos juntos, uma velhinha na minha frente. Aí eu ia perguntar quem é a senhora, mas aí eu digo assim, ela também está me enxergando, né? Desculpa, a gente está tão diferente. Qual é teu nome? Ah, eu sei, meu nome é Judite. Ah, sei, quando a gente foi colega. Vou acabar aquele poema. A gente foi colega. Aí, de repente, vem uma menina linda, assim, coisa de 14, 15 anos, muito bonita a menina, que era a cara dela lá naquela, sabe? E a menina passou, Aninha, vem cá, olha aqui, meu colega de faculdade, ele parece que mudou de nome, isso é Victor, né? Tanto faz, ser Tupã, Victor, uma menina que nunca me viu. Aí eu ia dizer, sua filha,
minha neta. Quer dizer, a Judite tinha na época uma neta com 13 para 14 anos. Então essas coisas mudam. E como elas mudam, mudou também minha forma de expressão. Eu passei a escrever e quando eu resolvi, antes disso eu fiz um livro de brincadeira no departamento, o Cordel do CRP, que eu resolvi incorporar um nordestino e fazer um cordel, com 3 estrofes. Foi por acaso que eu fiz isso. Eu fiz um para cada um e tal. Aí eu fiz para o Nelson Garcia, fiz para o Teotônio Simões, que foi um professor de redação publicitária, que foi candidato ao governo do Estado de São Paulo, dando aula ali do outro lado, numa das salas, né? Quando o Partido Humanista e a coisa social, o negócio que tinha, ele tinha 23 segundos de exposição na mídia, essas coisas assim. Então eu vi que deu certo esse livro, esse livrinho de brincadeira que eu fiz para os colegas aqui. E aí com a história de fazer a redação, encurtar a ideia de tal. E nesse contexto cultural, eu passei a ver o seguinte, por que eu não escrevo, por que eu não publico poesia? Ficar com vergonha da Judite, a Judite é vó, entendeu? Uma moça, tá? Deixa a Judite para lá. Aí eu resolvi fazer, eu digo, não, mas aquelas poesias que eu fazia também são muito chatas, muito reflexivo, eu gosto de coisa curta, influência da publicidade. Vamos fazer outra coisa. Aí eu estabeleci. Tinha soneto 4-4-3-3. Isso era uma forma de expressão poética. Eu digo, eu vou ter a minha, porque eu não sou obrigado a escrever soneto. Eu vou fazer uma composição, 3 estrofes, com rima, primeira e terceira, quarta e sexta, sétima e nona, sendo que a segunda, a quinta e a oitava também rima entre si. E vai ser tudo assim, a partir de agora. E aí escrevi, quando eu vi tinha aceito. Aí eu digo, como é que eu vou dar nome para isso? Olha, triliça não existe. Existe treliça, que é ela vem da engenharia, que é um suporte de concreto em ponte, aquilo ali. E que por causa disso se dá nome àquelas de madeira, de biombo, para pendurar planta, treliça. Aí eu digo, não, mas a liça é trabalho. Tri é 3. Minha composição é de 3, você vai chamar triliça. Bom, bastou eu fazer o livro, eu fiz um livrinho bonito, todo mundo gostou, mas sempre chega na mão de quem a gente não quer. Né? Então, quando você faz o seu livro, alguém que você não quer que leia, lê. E o pior de tudo, comenta. E às vezes até publica. Aí o chato do professor de teoria literária juntou com outro e tal, e me alcanço no almoço. E o pior é que toda essa gente é muito chata, eles vão atrás e falam. Aí ele, posso sentar aqui? Pode. Olha, eu acho que você está enveredando por um terreno muito perigoso. O que foi? Você lançou um livro e tal, treliça? Eu falei, não é treliça, triliça. Tudo bem, a gente entende. Eu botei o título. 100 triliças, são 100 poemas, vírgula, poesia e neologismo, porque é o neologismo que eu estou propondo. Aí então, se é isso, então esquece, tá certo? Vai ser isso daí, aquele negócio. Agora você vem me dizer que tal, que eu estou enveredando no pergunta, você não lê, não precisa ler. Esquece, eu vou continuar. Aí aquilo me deu força para fazer mais. E eu continuei, então, eu tinha livro. Um livrinho, além dos impressos, eu tinha muitos virtuais, né? Quando surgiu esse negócio de internet, eu comprei o domínio, botei, que é esse Victor aqui no .com, e aí comecei a publicar tudo, botar tudo no ar, assim. Então, o mesmo impresso eu digitalizei e pus lá. Tinha Vingança do Papagaio, Perdeu-se um Pavão, Minha Casa, cada um tem um inimigo que merece. E então, depois de fazer essa ideia, eu vou fazer um outro que não vai ser idílico. Eu vou fazer um livro, vou fazer uma coletânea de poemas que não tem nada a ver com amor, afeto, coisa nenhuma. Eu vou fazer um assim que é sobre qualquer coisa menos. E aí eu fiz 300 triliças, vírgula, nenhum poema de amor.
sabe? Para irritar aqueles caras lá da praça, sabe? Aí fiz, mas daí vieram de novo conversar comigo. Mas por que você não usa letra maiúscula? Eu não quero, pô. Eu adotei um sistema que não tem artigo, não tem letra maiúscula e não tem pontuação. São frases assim. E porque a poesia é uma rua de duas mãos. Você lê o poeta e você conclui, você pensa outra coisa. Você usa aquela frase do jeito que você quer, entendeu? Fala na cadência que você quer. Ah, mas eu não devia. E por que você não escreve trilhice entre aspas? Não, porque agora é neologismo, já tem 5 livros aí que eu vou falando de trilhice. E aí um dia eu me aborreci, eu moro num buraco aí no mato, em São Roque, numa chácara. Eu baixei 3 caixas lá e comecei a contar e contei 4.200 e pedrinha de rabisco, de poema começado, terminado. Aí separei aqueles que nunca, que o erudito diria eram inéditos, sabe? E comecei a reescrever em triliça. Então eu tenho a antologia completa, os 1.500 anos, todas em triliça. Tem um monte e cada uma com uma nota de rodapé dizendo de que livro saiu. Entendeu? E aí eu digo assim, mas chato isso. A poesia é mais um registro, esse negócio de nenhum poema de amor. Vou fazer uma outra coisa. Eu vou juntar algumas que são de raiva, de ódio. E aí eu lancei 2 DVD já. Um é o vídeo poemas do Victor Aquino, e aí eu resolvi, porque eu comecei também a fazer vídeo dessas poesias e pôr no YouTube. São 640 que já tem. E aí eu fiz um DVD que chama Poemas da Ira. Aí eu faço um vídeo poema, ponho no YouTube, sem explicação nenhuma, não tem que ficar explicando. Eu estou contando aqui a história de né? Todos têm história. Tem um batalhão, um bicão de gente, de views no YouTube. Por quê? Porque essas coisas as pessoas dizem alguma coisa para as pessoas. Mas essas coisas não acontecem comigo. E aí, no separar, fazer antologia, começa a sobrar uma série de trabalhos que são o resultado da minha última experiência na vida. E vocês sabem que homem só joga futebol até 50 anos, eu acho, né? Mais de 50 ninguém aguenta, né? Tênis também. Homem não faz, por exemplo, o cara que faz escalada de montanha, rapel, coisa, depois dos 30 e pouco já não consegue mais, né? Então, todo mundo, asa delta, essas coisas assim, não é para a vida inteira, é para um ponto. Então eu, já conformado com a minha idade, eu estava em casa, um dia eu pensei assim, eu vou aprender a voar. E fui para o aeroclube, inclusive tentaram me reprovar no exame médico por causa do joelho, tive que entrar com recurso judicial, mas deu tudo certo. E aí eu estou voando. Mas só que um cara que é capaz de escrever sobre coisas que ele ouve de outra pessoa, imagina a partir das próprias emoções, que eu não tinha mais. Eu não era mais uma pessoa tão sensível assim para me emocionar. Eu não sei com a Frida Kahlo, que é a minha cachorra, que é muito gozada, faz festa, eu me emociono com ela assim, né? Ela faz o que quer falar, né? Aí, gato, minha filha tem um monte de gato, cada vez é um suplício, aquele monte de gato e aquela coisa assim, e eu não suporto gato. Eu, se fosse cachorro, ia ter correndo atrás de gato. E aí, o seguinte, mas cachorro me emociona, sabe? Assim, fazem festa para mim, tem 2 numa certa propriedade, quando eu saio do pessoal de terra, que eu pego asfalto para ir embora, eles vêm, ouvem o barulho do carro, eles vêm na cerca, sabe? E ficam aparando o rabo para mim, pulando e tal, porque eles gostam de mim, entendeu? Então essas coisas me emocionam. Aí imagina você, assim, um velhote entra num avião para aprender a voar e começa a ver outras coisas. E de repente ele tinha um monte de poema sobre aviação. E coisas que não são necessariamente, pouquinhas, né? Que não são necessariamente de aviação,
mas que estão ligadas à aviação. Aí eu digo, eu vou fazer um livro. E aí eu fiz o livro, está aqui, O Poeta Voador. E o interessante disso foi que eu pus aqui uma introdução que chama No Céu Todos os Dias, onde eu conto aquela história do meu pai, que era fotógrafo, fazendo fotografia aérea. A hora que eu sou amarrado num banco de um avião num desses dias, o piloto, o dono do avião, vira para mim dentro de um paulistinha: guri, vamos voar. Foi a melhor frase. Eu descobri isso voando, lembrei dessas coisas, estou voando.